E aí, crianças, como é que vocês estão? Na história de hoje, a gente vai ouvir mais uma das parábolas de Jesus, e essa tá lá em Lucas 15, dos versículos 11, e eu vou contar até o versículo 24. E é a parábola do filho pródigo, o filho perdido. Então, vamos começar. Havia um pai que tinha dois filhos. E um dos filhos, o filho mais novo, ele resolveu pegar as coisas dele, pediu pro pai a parte da herança dele, o dinheiro dele, e falou que ia embora, que não queria mais ficar lá, e resolveu que ele ia viver a vida dele, viver do jeito dele. Então ele pediu lá pro pai dele, o pai dele deu o dinheiro para ele, deu as coisas dele, e esse filho foi embora. Só que o que aconteceu? Ele começou a viver do jeito que ele queria. Então ele fazia tudo o que ele achava que era certo, tudo que ele achava que era bom para ele. E ele acabou gastando todo o dinheiro dele. E o dinheiro dele, uma hora, acabou. Ele ficou sem nada. E ainda, para piorar a situação, naquele país veio um período de fome. Então, além dele não ter dinheiro, ainda ele estava enfrentando um período de fome. E ele não sabia o que fazer, ele começou a ficar desesperado. Então, ele pediu lá para alguns homens para ver se tinha algum trabalho para ele, para ver se ele conseguia algum dinheiro para pelo menos comprar comida para ele. E os homens deixaram então ele cuidando dos porcos. E ele ficava lá olhando, cuidando dos porcos. E ele pensou até, ele queria até comer a comida dos porcos, porque ninguém dava comida para ele. Aí ele pensou, nossa, lá na casa do meu pai, até os servos dele comem bem. Então ele teve essa ideia. Ele falou, eu vou voltar para casa. Eu pequei contra o meu pai, mas pelo menos, talvez ele me receba, né? Pelo menos para ser o servo dele, que lá os servos até comem bem. Aqui eu não tô comendo nada, só fico cuidando dos porcos. E aí então ele voltou para casa, né? Falou que ia para casa e estava voltando. Quando ele estava ao longe, mesmo ao longe, o pai dele já viu ele se aproximando, já correu para abraçar o filho. E o filho disse, pai, eu pequei contra o senhor, eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. E o pai dele falou, não, tragam uma roupa nova para ele, tragam sandálias, um anel para ele, olha lá o que o pai dele mandou buscar. Um monte de coisa, uma sandália, uma roupa nova, anel. Né? O pai dele perdoou ele. O pai dele recebeu ele de volta, abraçou o filho dele, beijou o filho dele, fez uma festa pro filho dele. Lá no versículo 24, ele fala assim, 23 e 24. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a festejar. Então eles deram uma festa, porque o filho voltou para casa, voltou para o pai. E o pai recebeu ele, certo? Ele tinha feito um monte de coisa errada. Ele tinha ido embora de casa, tinha abandonado a família dele, gastado todo o dinheiro, mas mesmo assim, o pai dele recebeu ele de volta. E às vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente faz isso com o Papai do Céu. Às vezes a gente faz coisas do nosso jeito, a gente quer fazer as coisas erradas que desagradam a Deus, né? Que Deus não fica feliz com algumas coisas que a gente faz. Mas mesmo assim, Deus está disposto a perdoar a gente. Então, sempre que a gente cometer esses erros contra Deus, né? Quando a gente quiser viver a vida do nosso jeito, a gente tem que lembrar que tem um Deus, um Pai, que sempre está disposto a perdoar a gente, a receber a gente de volta, igual esse pai, né, que correu aqui para abraçar o filho. Então, a gente tem também esse pai, que ele está disposto aí a trazer a gente de volta, tá bom? Vamos fazer uma oração?
Senhor, muito obrigada, porque o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. Nos desculpe, perdoe os nossos pecados, quando nós cometemos erros, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós resolvemos fazer coisas que desagradam ao Senhor. Que nós não façamos isso, nos dê força para que nós possamos nos afastar de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, que Deus abençoe muito vocês.